Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já imaginou a emoção de um jogador ao vestir a camisa da seleção brasileira e sentir a responsabilidade de representar o país em campo? Na última vitória do Brasil sobre a Escócia, Neymar teve a chance de brilhar novamente e não escondeu sua gratidão pela oportunidade. O que ele disse na zona mista após a partida vai tocar o coração de muitos torcedores. Venha conosco e descubra como foi essa noite memorável para o craque e para a seleção. A seleção brasileira brilhou em uma noite memorável ao conquistar uma vitória decisiva contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, durante a Copa do Mundo de 2026. Com a vitória, a equipe comandada por Carlo Ancelotti garantiu os 3 pontos e avançou para a próxima fase do torneio. Mas o que realmente chamou a atenção foi o retorno de Neymar ao campo, após quase 3 anos afastado das competições pela seleção. A expectativa dos torcedores se concretizou, e a presença do craque fez toda a diferença na atmosfera da partida. Neymar expressou sua gratidão por ter a oportunidade de jogar novamente pela seleção brasileira. Em uma entrevista exclusiva ao Bolave Brasil, o jogador não escondeu sua felicidade. "Estou feliz, estou pronto para jogar quantos minutos for. Estou aqui para ajudar a seleção, como falei desde o começo, queria fazer parte do grupo, independente dos meninos que forem jogar, quero ajudar o grupo", declarou. Ao entrar em campo, o craque afirmou que a emoção foi indescritível, um momento que ele esperou ansiosamente e que não conseguiu processar em palavras. A energia do público e o peso da responsabilidade o impulsionaram a dar o seu melhor. O retorno de Neymar ao time nacional é mais do que um simples retorno de um jogador, é a ressurreição de um ícone que passou por muitas dificuldades, incluindo lesões que o afastaram dos gramados. Durante quase 3 anos, os torcedores brasileiros sentiram falta de sua magia e habilidade, e o pedido pela sua volta sempre foi uma constante nas arquibancadas. O cenário se tornou ainda mais desafiador com as expectativas elevadas para a Copa do Mundo, um evento que traz à tona não apenas a competição, mas também a paixão de milhões de fãs pelo futebol. Com isso, a reestreia de Neymar representa uma nova esperança de conquistas e um capítulo emocionante na história da seleção. As implicações dessa vitória e do retorno de Neymar são significativas. A seleção brasileira se posiciona como uma forte candidata ao título, especialmente com um jogador de sua estatura em campo. A expectativa agora se volta para os próximos desafios, onde a equipe pode enfrentar adversários como Japão e Holanda. A presença de Neymar em campo é um trunfo, e sua disposição em ajudar o grupo promete um impacto positivo. O que a seleção fará a seguir? A próxima fase está prestes a revelar novos desafios e surpresas, e os torcedores mal podem esperar para ver o que vem por aí. A reestreia de Neymar com a seleção brasileira promete trazer novas dinâmicas para o time sob o comando de Carlo Ancelotti. Com sua habilidade e experiência, o jogador pode se tornar um pilar essencial, especialmente nas próximas fases da Copa do Mundo. A confiança de Ancelotti em Neymar poderá ser um fator decisivo para a construção de um ataque mais eficiente, capaz de enfrentar adversários com defesas sólidas. Além disso, o retorno do craque pode inspirar os jovens talentos que estão ao seu lado, criando uma sinergia que pode potencializar o desempenho da equipe. As reações ao retorno de Neymar foram instantâneas e positivas, tanto entre os torcedores quanto entre seus companheiros de equipe. Os jogadores exaltaram a importância da presença do ídolo, destacando como sua experiência pode ser crucial em momentos decisivos. No contexto do mercado, essa reestreia também pode aumentar o valor de Neymar, que sempre foi visto como um ícone no futebol mundial. Especialistas em esportes comentam que a retomada de um jogador em alta performance não apenas motiva a equipe, mas também atrai olhares de patrocinadores e investidores, ampliando as oportunidades financeiras para o futebol brasileiro. Com a seleção se preparando para os próximos desafios, como um possível confronto contra o Japão ou a Holanda, a expectativa é palpável.
A cada partida, Neymar terá a chance de consolidar sua boa fase e reafirmar seu espaço no time. Embora a pressão seja alta, o cenário é propício para que ele mostre sua garra e talento, mantendo a torcida do Brasil esperançosa. À medida que nos aproximamos dos próximos jogos, a pergunta que fica é: como Neymar e a equipe vão se adaptar às exigências e surpresas que a Copa do Mundo ainda reserva? A resposta pode ser decisiva para a trajetória do Brasil no torneio. Você já imaginou o impacto que uma simples declaração de Lionel Messi pode ter na história do Vasco da Gama? Quando o ícone do futebol mundial fez comentários sobre o nosso clube, a internet parou e os torcedores ficaram em polvorosa. Mas o que exatamente ele disse e como isso pode influenciar o futuro do nosso time? Neste vídeo, vamos explorar não apenas as palavras de Messi, mas também o efeito que elas podem ter no coração dos vascaínos e na trajetória do clube. Prepare-se para entender como uma fala pode reverberar dentro e fora dos gramados. Fala, vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão Seleção. Vamos seguir com mais informações. Recentemente, uma declaração surpreendente de Lionel Messi sobre o Vasco da Gama abalou as redes sociais e deixou os torcedores em polvorosa. Durante uma entrevista descontraída, o astro argentino, conhecido por sua humildade e amor pelo futebol, não hesitou em elogiar o clube brasileiro, revelando sua admiração pela história rica e pela paixão que permeia o ambiente vascaíno. A repercussão foi imediata. Fãs, jornalistas e influenciadores se mobilizaram para comentar sobre as palavras do craque, que, mesmo distante dos gramados brasileiros, conseguiu tocar o coração de muitos. O que estava inicialmente restrito a uma conversa informal rapidamente se espalhou como um rastilho de pólvora, mobilizando uma legião de admiradores e despertando a esperança em um renascimento do clube. Messi destacou a importância do Vasco na formação de grandes jogadores que brilharam tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Ele mencionou ícones do futebol brasileiro que passaram pela equipe, enfatizando como o clube foi um verdadeiro celeiro de talentos. Essa valorização despertou um sentimento nostálgico entre os torcedores, que relembraram os tempos áureos do clube e a paixão que sempre nutriram por suas estrelas. A fala de Messi não apenas reconheceu a história do Vasco, mas também acendeu uma chama de otimismo em meio a um período de desafios que o clube enfrenta. Os torcedores, ao verem o nome de sua equipe sendo mencionado por um dos maiores jogadores de todos os tempos, sentiram-se revigorados e prontos para apoiar ainda mais seu time do coração. A repercussão da declaração foi tão intensa que gerou uma série de memes e postagens nas redes sociais, com fãs do Vasco celebrando o reconhecimento do ídolo argentino. Hashtags como #Messi no Vasco e #VascoEgigante rapidamente se tornaram tendências no Twitter, enquanto grupos de torcedores se mobilizaram para criar conteúdo em homenagem ao clube e ao jogador. A atmosfera nas arquibancadas e nas redes sociais foi de celebração, unindo pessoas de diferentes idades e regiões em torno de um sentimento comum, a paixão pelo futebol e pelo Vasco. Messi, com suas palavras, trouxe à tona a força da comunidade vascaína e a importância do clube na cultura do futebol brasileiro. Por fim, essa interação entre Messi e o Vasco transcendeu o simples elogio. Ela simbolizou uma conexão profunda entre os grandes nomes do futebol e a rica história dos clubes que moldaram o esporte. O que começou como uma declaração isolada se transformou em um momento de união e reflexão sobre a grandeza do futebol, onde as barreiras entre países e culturas se desfazem diante da paixão pelo jogo. As palavras do craque argentino não apenas elevaram o moral do torcedor vascaíno, mas também reforçaram a ideia de que o futebol, em sua essência, é um grande laço que une pessoas, histórias e emoções. Essa conexão, agora mais forte do que nunca, promete ressoar por muito tempo, trazendo novos ventos de esperança e determinação para o futuro do Vasco da Gama. A fala proferida durante a reunião do clube ressoa profundamente entre os membros, reverberando em cada canto do espaço onde a paixão e a dedicação se entrelaçam. Esse tipo de discurso não apenas alimenta a esperança, mas também acende a chama da motivação, criando um ambiente propício para o engajamento e a união entre todos. Com cada palavra cuidadosamente escolhida, o orador não só expressa uma visão inspiradora, mas também estabelece um compromisso coletivo que reforça a importância da colaboração e da empatia.
Esse impacto, embora muitas vezes sutil, é capaz de moldar a cultura do clube, transformando a forma como os associados se percebem e se relacionam uns com os outros. Além disso, a mensagem tem o poder de redefinir objetivos e metas, fazendo com que os membros reavaliem suas prioridades e aspirações dentro da instituição. O que antes parecia uma simples atividade social agora ganha uma nova dimensão, onde cada um se vê como parte de um todo maior, um elo essencial na corrente que sustenta a essência do clube. Essa reinterpretação não se limita apenas ao aspecto imediato, ela se projeta para o futuro, incentivando a formação de novas lideranças e o surgimento de ideias inovadoras que podem levar o clube a novos patamares. Assim, a fala não é apenas um momento isolado, mas um catalisador de transformação e evolução contínua. A repercussão dessa fala se estende também para a comunidade externa, refletindo a imagem do clube para fora de suas paredes. Quando os membros se sentem motivados e conectados, essa energia se irradia, atraindo novos interessados e fortalecendo laços com parceiros e instituições afins. O clube se torna um ponto de referência, um lugar onde a colaboração e o espírito comunitário são celebrados e cultivados. Essa nova percepção não só amplia a base de associados, mas também solidifica a reputação da instituição, tornando-a um farol de esperança e inovação em um mundo que frequentemente parece dividido. Por fim, os efeitos dessa fala se manifestam na forma como os membros se comprometerão a agir. Ao internalizar os valores e a visão compartilhada, as ações do clube passam a refletir a essência daquela mensagem poderosa. Projetos são idealizados, eventos são organizados, iniciativas são lançadas com a certeza de que cada esforço individual se soma a um propósito maior. Assim, a fala não apenas impacta o presente, mas também semeia as bases para um futuro onde o clube se torna um espaço de aprendizado, crescimento e realização. A partir desse momento, cada associado se torna um agente de mudança, pronto para transformar palavras em ações concretas que ressoam dentro e fora do clube. A opinião dos torcedores do clube é um reflexo direto da paixão que permeia cada jogo, cada vitória e cada derrota. Esses torcedores, que muitas vezes se tornam quase como uma extensão da própria equipe, possuem uma visão única e intensa sobre o que significa apoiar o seu time. Para eles, cada partida é mais do que um simples evento esportivo, é uma manifestação de identidade, uma forma de expressão que vai além das quatro linhas do campo. Eles se reúnem em torno de um mesmo ideal, criando um laço que se fortalece a cada grito de incentivo, a cada bandeira levantada e a cada olhada ansiosa para o placar. Assim, suas opiniões são moldadas não apenas pelas performances do time, mas também pelo contexto cultural e social em que estão inseridos. Os torcedores frequentemente expressam suas opiniões nas redes sociais, onde a paixão se transforma em uma avalanche de comentários, memes e análises detalhadas. As críticas à gestão do clube, as táticas do treinador ou as atuações dos jogadores são comuns, e essas vozes se entrelaçam em um debate fervoroso que reflete a diversidade de pensamentos dentro da própria torcida. Alguns torcedores clamam por mudanças drásticas, exigindo contratações de peso e uma revisão completa da estratégia, enquanto outros defendem a continuidade de um projeto em construção, acreditando que a paciência é a chave para um futuro promissor. Essa pluralidade de opiniões demonstra que, apesar das divergências, todos compartilham um objetivo em comum: ver o clube triunfar e conquistar os corações de novas gerações. Além das críticas construtivas, há também um forte sentimento de nostalgia que permeia as conversas entre os torcedores. Muitos relembram com carinho os grandes momentos da história do clube, como títulos conquistados em épocas passadas, jogadas memoráveis e ídolos que deixaram sua marca. Esses relatos são frequentemente compartilhados em grupos de fãs, onde a memória coletiva se torna uma ferramenta poderosa para unir os torcedores, que, mesmo diante de dificuldades atuais, se agarram à esperança de que dias melhores virão. Essa conexão com o passado não só alimenta a paixão, mas também reforça a resiliência dos torcedores, que permanecem firmes ao lado do clube, independentemente dos altos e baixos que possam surgir ao longo do caminho. Por fim, a opinião dos torcedores é também um elemento crucial para a construção da cultura do clube. Eles participam ativamente de eventos, organizam protestos, celebram conquistas e, acima de tudo, transmitem a essência do que significa ser parte daquela comunidade. Através de suas vozes, eles moldam a narrativa do clube, tornando-se, assim,
coautores de sua trajetória. Essa relação simbiótica entre o time e a torcida é o que torna o futebol um espetáculo tão apaixonante e único, onde cada grito, cada lágrima e cada sorriso são partes integrantes de uma história que se escreve a cada nova temporada. A lealdade inabalável dos torcedores é o combustível que mantém a chama acesa, garantindo que, independentemente da situação, o amor pelo clube nunca se apague. Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.